de Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Você que estará nos acompanhando nessa live, Deus te abençoe, Deus te guarde, te proteja de todo mal. Estaremos lendo os versículos 22 e 23. Está aparecendo na mão. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15, versículo 23. Tema da mensagem é obediência. O título é obediência parcial. Assim diz a palavra: e Samuel disse: tem o Senhor deleite maior nas ofertas queimadas e sacrifícios do que na obediência à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o sujeitar-se do que a gordura de carneiros. Pois a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a teimosia é como a iniquidade e idolatria. Como rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também rejeitou a ti como rei. Vou ler o versículo 23 novamente. Pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a teimosia é como o pecado, é como a iniquidade e idolatria. Como rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também rejeitou a ti como rei. Vamos orar mais uma vez. Espírito Santo, da verdade, da graça de Deus, nós estamos reunidos nessa noite no nome de Jesus. Nós louvamos o Senhor, adoramos o seu nome, e agora nós estamos no momento da ministração da palavra. É nesse momento que nós queremos te pedir: fala conosco nessa noite. Que não seja a palavra do homem, que não seja a sabedoria do homem, que não seja a teologia do homem, mas que seja a palavra de Deus fundamentada, meu Deus, a sua palavra, que venha, meu Pai, como uma espada de dois gumes, penetrar o mais profundo dos nossos corações, nas nossas motivações, nos abrindo os olhos espirituais, para estarmos conscientes da nossa realidade na sua presença. Ó Espírito Santo da graça, mostra-nos o quanto precisamos de Ti nessa noite. Que não venhamos sair daqui da mesma forma que entramos, nem tampouco aqueles que irão acompanhar essa live venham, meu Deus, terminar de assisti-la da mesma forma que eles começaram a assistir, e que o Seu Espírito da verdade venha quebrar os corações de pedra e dar novos corações dispostos a obedecer a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto, esse livro, melhor dizendo, alguns vão dizer que foi escrito pelo profeta Samuel. Não existe um consenso. Alguns acreditam que não foi Samuel quem escreveu, mas a tradição nos fala que são três pessoas principais que escreveram esse livro. O profeta Samuel escreveu do capítulo 1 ao capítulo 24, e depois, posteriormente, Natã, também um dos profetas, e também o profeta Gade. Então, Gade e Natã eram ali basicamente da época de Davi. E o profeta Samuel foi um homem que Deus usou num período de transição. Originalmente, na Bíblia hebraica, esse livro de 1 Samuel, ele fazia parte também do 2 Samuel. No hebraico, na Bíblia hebraica, na Taná, eles fazem parte de um livro, eles são um livro só. E algo interessante, como eu disse, Samuel, ele foi uma pessoa que fez parte de um período de transição, um período onde o povo de Israel estava saindo da
livro de Juízes para o período da monarquia. E aqui Deus vai usar o profeta Samuel como um homem que é um referencial na nação de Israel. Samuel, ele era sacerdote, Samuel era profeta e Samuel também era juiz. Esse homem reunia em si mesmo essas três características e essas três funções do reino de Deus. Desde pequeno, Samuel foi criado na casa do Senhor, aprendeu ali aos pés do sacerdote Eli. Lembrando que a mãe de Samuel era Ana. Ana era estéril, não podia gerar filhos, mas nós sabemos que para Deus nada é impossível. Enquanto Ana pedia um filho a Deus em oração, enquanto Ana queria um filho, Deus queria um profeta, um juiz e um sacerdote. Então todas as nossas orações, aquilo que Deus quer realizar em nossa vida, vai ser para a glória somente dele. Amém? Então, o período histórico que vai cobrir a história desse livro é de 1180 a 1040, um período de 140 anos que vai estar cobrindo a história desse livro de 1 Samuel. Mas eu quero destacar a palavra obediência. Obediência que nós lemos, Samuel diz que Deus tem mais agrado em que obedeça a Ele a sua palavra do que em sacrifícios, do que em votos. E isso é um princípio muito interessante. No original hebraico, a palavra obediência ela é shema, que significa também ouvir, ouvir com atenção, ouvir de forma inteligente. Então, o que é obediência? Obediência é você se sujeitar às ordens de alguém, obedecendo de forma integral, obedecendo de forma correta. Por isso que Jesus disse aos seus discípulos: ouvir. A forma que nós ouvimos vai ser a mesma forma que nós prestaremos obediência a Deus. Por isso a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas nós vemos no contexto desse capítulo, no começo desse capítulo, Deus vai dar uma missão para Saul. O propósito de Deus era que Saul atacasse os amalequitas. Os amalequitas eram inimigos de Israel. E se vocês forem observar, no versículo 1, Samuel vai dizer: Samuel também disse a Saul: o Senhor enviou-me a ungir-te para seres rei sobre o seu povo, sobre Israel. Agora, portanto, atenta à voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: lembro-me daquilo que Amaleque fez a Israel, como ele se deitava em espera por ele no caminho, quando ele subia do Egito. Agora vai e fere Amaleque e destrói por completo tudo que eles têm, e não os poupa, mas mata também, tanto homem como mulher, crianças e os que mamam, boi e ovelha, camelo e jumento. Se nós pararmos nesse versículo, você vai até se assustar, e alguns até falam: mas que Deus é esse que dá uma ordem dessa para dizimar uma nação, para dizimar um povo? É necessário que eu e você compreendamos o contexto histórico no qual esse livro foi escrito. Na época, Deus havia instituído Israel como nação, e Deus estava usando Israel como instrumento para executar justiça. Assim como Deus usa as autoridades para prender as pessoas que estão fora da lei e para executar justiça, Deus também usou Israel naquela época. Nós sabemos que as autoridades são constituídas por Deus. E para que possamos compreender o que Deus está falando, porque Amaleque estava à espreita de Israel, como é? Me explica essa história, pastor. Quando Israel sai do Egito por meio de Moisés, no que eles estão ali subindo do Egito, os amalequitas, que eram descendentes de Amaleque, Amaleque era neto de Esaú.
Amaleque era filho de Elifaz. Ele era filho de Elifaz com uma concubina chamada Tímina. Existe uma tradição rabínica que vai dizer que Tímina era a filha de Elifaz, a qual ele fez dela uma concubina e cometeu incesto, aumentando ainda mais o seu pecado. Segundo essa tradição rabínica, esse homem teria um filho com a própria filha. Então, Amaleque, neto de Esaú, tão grave isso, descendente de Esaú, os israelitas e os amalequitas eram primos, se a gente for dizer assim. Só que Amaleque, ele era muito traiçoeiro, porque no que o povo estava saindo do Egito, no que o povo estava indo no deserto, ele se levantou contra o povo, e ele, ao invés de enfrentar o povo de Israel de frente, ele atacou Israel pelas costas, ele atacou Israel pela retaguarda. Então os amalequitas ficavam à espreita para atacar os idosos, as pessoas mais fracas que estavam ali na caminhada, as pessoas doentes. Por isso Deus, se você quiser acompanhar comigo, está lá em Êxodo capítulo 17, versículo 13 e 14. Nesse texto aqui, nós vamos ver que Deus fala para Josué, ou melhor, fala para Moisés. Êxodo 13, 14. E o Senhor disse a Moisés, olha o que Deus diz anteriormente, muitos anos antes de Saul existir. E o Senhor disse a Moisés, escreve isto por memorial em um livro e repita nos ouvidos de Josué, porquanto eu eliminarei totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés construiu um altar e chamou seu nome de Jeová Nissi. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Então, essa foi a ocasião onde Deus anteriormente fala que iria acabar com a raça dos amalequitas, porque eles foram muito astutos, atacaram Israel no momento mais fraco dele, se aproveitaram dos mais fracos, agrediram idosos e famílias que estavam cansadas da viagem. E nesse período aqui, do capítulo 17 de Êxodo, houve uma guerra entre os israelitas e os amalequitas, onde Moisés estava com as suas mãos estendidas, orando e intercedendo pela vitória deles, enquanto Josué estava no campo de batalha, guerreando. E quando as mãos de Moisés estavam levantadas, o povo de Israel prevalecia. Mas quando Moisés cansava, porque se você ficar assim muito tempo com seus braços estendidos, vai pesar o seu braço. Então Moisés abaixava a mão. Quando Moisés abaixava a mão, o povo de Israel era derrotado. Então o que aconteceu? Arão e Hur pegou uma pedra, colocou para Moisés, e Moisés se sentou nessa pedra, e eles seguraram os braços de Moisés até o pôr do sol, e ali através disso, da intercessão de Moisés, da oração de Moisés, Josué venceu os amalequitas. E esses amalequitas, Saul não obedeceu a ordem do Senhor de forma plena. Saul acabou poupando o que era bonito aos olhos dele. Aquilo que Deus havia dado a ordem para que fosse destruído, Saul falou, não, mas por que Deus quer que destrua isso? Olha só o rei Agag, ele pode ser exposto como um troféu, como algo que nos deu vitória, algo que nós obtivemos vitória. Mas existe um perigo para mim e para você, e quando a verdade de Deus se torna mentira para nós. Devemos tomar muito cuidado quando a verdade de Deus se torna mentira para nós. Então, só que para que eu e você entenda um pouco melhor, depois dessa guerra com os amalequitas, e porque Saul também
não fez o que Deus mandou. No período de Esther, existia um homem chamado Amã. No período da rainha Esther e de Mordecai, existia um homem chamado Amã. Posteriormente a esse período de Saul, que queria acabar com o povo judeu. Se você for ler o livro de Esther, você vai ver que esse homem chamado Amã havia ali dado junto ao rei uma ideia para se dar um decreto para destruir todos os povos, ou melhor, todo o povo judeu. Amã era descendente de Amaleque, e ele foi um instrumento que o diabo queria usar para destruir o povo judeu. Para que você saiba, muitos anos depois, quase 1000 anos depois, na época do nascimento de Jesus, Herodes o Grande também era descendente de Amaleque. E se José e Maria não tivessem fugido para o Egito, por ordem de Herodes o Grande, Jesus havia sido morto. Não sei se você já leu em Mateus capítulo 2, onde você vai ver que o rei Herodes, ao obter informações dos reis magos, ou astrônomos, para melhor dizendo, a melhor tradução é astrônomos, eles eram magos, mas a palavra mago não está muito relacionada à magia, está mais relacionada a homens que eram sábios, vamos dizer assim. Então, por ordem de Herodes o Grande, todas as crianças de 2 anos abaixo foram executadas em Israel. Se Jesus não tivesse fugido para o Egito com sua família, Jesus teria sido morto. Agora vocês estão entendendo por que Deus queria acabar com Amaleque. Amaleque queria destruir o povo judeu na pessoa de Amã, e Herodes o Grande, que era descendente de Amaleque, queria destruir a vida de Jesus, o Messias. Pastor, o que você quer dizer com tudo isso? Eu quero dizer o seguinte para você: existem coisas na nossa vida que Deus já falou para eu e você cortar há muito tempo, e nós não cortamos. Aquela amizade que nós sabemos que nos afasta de Deus é uma malequita na nossa vida. Aquele pecado que nós sabemos que nos afasta de Deus é uma malequita. Ele é um tipo de pecado que você fala assim: nossa, agora ele não está tendo problema, não está dando problema. É um pecadinho que eu consigo administrar, ninguém o sabe. É um pecadinho secreto. Mas eu vou dizer para você, no momento que você estiver mais fraco, no momento que você estiver mais fraca, esse pecado vai atacar você e vai ser uma malequita na sua vida para destruir a sua vida e a sua família. Então, pelo fato de nós usarmos esse panorama de Saul, esse pano de fundo de Saul, que Saul não obedeceu a Deus de forma integral, assim também é na nossa vida. Nós temos um mau costume e uma má tendência de obedecer a Deus somente naquilo que nos convém. Em outras palavras, eu vou obedecer a Deus só até aqui. Deus, se passar daqui, o Senhor está pedindo demais. O que eu quero dizer com isso? Que obediência parcial é a mesma coisa que desobediência. Obediência parcial e desobediência são a mesma coisa. Se você não obedece a Deus de forma plena, você está desobedecendo a Deus. Assim como Saul. E no primeiro ponto vocês vão entender. Eu já quero fazer uma pergunta para você. Você tem obedecido a Deus de forma imparcial, vamos dizer assim, de forma plena? Ou você tem obedecido a Deus somente até onde a vontade de Deus não vai de encontro à sua vontade? Você só tem obedecido a Deus nas áreas que você se sente confortável, mas nas áreas que você se sente desconfortável, você também tem obedecido a Deus? Então fica essa pergunta. E eu quero destacar aqui 4 características que fizeram com que Saul fosse rejeitado
por Deus, por causa da obediência parcial de Saul. O primeiro ponto foi que Saul poupou o inimigo. Quando Deus diz no versículo 3, agora vai a Amaleque, nós já lemos esse versículo. No versículo 4 a Bíblia fala: e Saul reuniu o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens a pé e 10.000 homens de Judá. Então 210.000 soldados. E Saul veio a uma cidade de Amaleque e lançou-se em espera no vale. E Saul disse aos queneus que estavam ali entre os amalequitas: ide e parti, descei dentre os amalequitas, para que eu não vos destrua com eles, pois vós mostrastes bondade para com todos os filhos de Israel, quando eles subiram do Egito. Assim os queneus partiram do meio dos amalequitas. Aqui a Bíblia vai dizer que Saul feriu os amalequitas até a terra de Havilá, até chegar a Sul, que está diante do Egito. Só que olha só o que Saul e seus soldados fizeram. E ele tomou Agag, rei dos amalequitas, vivo, e destruiu por completo todo o povo ao fio da espada. Porém Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas, e dos bois, e dos animais, novos, engordados, e os cordeiros, e tudo que era bom, e não quis destruí-los por completo, mas tudo que era vil e rejeitado, eles destruíram por completo. Observe que Saul e o povo não obedeceu a Deus de forma plena. Eles só obedeceram a Deus até onde? Nossa, Deus, o Senhor quer que mata o Agaguinho. O Agag era o nome do rei dos amalequitas. Oi, Agaguinho, ele é tão inofensivo, meu amiguinho. Ô, Agaguinho. Muitas vezes nós temos um Agaguinho. Olha, essas ovelhas gordinhas, Deus vai dizer que mata essas ovelhas gordinhas. Por quê? Aqui eles queriam tirar algum proveito do pecado. Observe que eles desobedeceram. A ordem era que tudo fosse consagrado à destruição, tudo fosse destruído. Gente, o pecado na nossa vida tem que ser erradicado. Nós temos que arrancar esse mal pela raiz, porque se você cortar o pecado na superfície, ele vai crescer de novo. Você já viu aquela planta? Você vai lá e corta ela, daqui um mês ela está crescendo de novo. Se você não arrancar esse pecado da sua vida pela raiz, ele vai crescer de novo. Esses são os amalequitas. Muitas vezes o pecado vem para mim e para você de forma atrativa. Nossa, Deus, por que o Senhor quer que mate essas ovelhinhas, esses boizinhos? Por que, Deus, o Senhor quer que eu pare de seguir essa pessoa no Instagram? Por que o Senhor quer que eu pare de ser amigo dessa pessoa? Uma pessoa influente. Que problema há? Que até a expressão que se usa, né? Ah não, Deus, nada a ver, o Senhor está pegando pesado demais. Nada a ver. Isso aí, Deus, não tem nada a ver. Então observe que o texto diz: e tudo que era bom, Agag e aqueles despojos de guerra, os cordeiros, os animais gordos, tudo aquilo que era aparentemente bom aos olhos de Saul e do povo foram poupados. Você já imaginou se Deus tivesse uma ordem dessas? Será que isso não acontece na nossa vida, na prática? Quando Deus fala para nós, através da sua palavra, faz isso, eu e você dizemos sim, Senhor, nós fazemos, nós assim faremos. Mas quando está diante da situação, eu e você não cumprimos a vontade de Deus totalmente. Então talvez nós nos perguntamos por que a nossa vida cristã não evidencia os frutos de uma vida transformada. É porque falta obediência. A obediência, ela tem que ser plena. Quando Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se
negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tem muitas pessoas querendo colocar um veludo na sua cruz, para que a sua cruz fique mais confortável. Tem muitas pessoas que elas querem, de certa forma, tornar a caminhada cristã mais confortável, mas eu quero dizer para você que não existe nada de confortável em ser cristão. Não há nada de confortável em ser cristão, por quê? Porque se você vai e decide viver uma vida dedicada a Cristo, você vai encontrar resistência do inferno na sua vida. Aquelas pessoas que eram seus amigos não serão mais. A partir daquele momento que você decide seguir a Cristo, os amalequitas vão dizer: você se tornou uma pessoa chata, você não bebe mais, você não vai mais pro forró, você não vai mais pro clube do laço, você não vai mais pro sol e lua. Mas o mais difícil é quando aquilo que é ruim para Deus passa a ser bom para nós. Quando aquilo que é a verdade de Deus se torna mentira para nós. E nós dizemos: ah não, Deus, aí o Senhor está pulando cordinha de ré. Então, observe, mas tudo que era vil e rejeitado, eles destruíram por completo. Mas o que era vil e rejeitado aos olhos de quem? Aos olhos de Saul e seus soldados. Tudo que estava ali era vil e rejeitado por Deus, já havia sido rejeitado por Deus. Mas aí está o problema, quando eu e você decidimos ser amigos dos inimigos de Deus. Está se pregando tanto sobre amor, que os cristãos estão amando o mundo. O que está acontecendo? É um amor sem princípios. Que amor é esse? Onde se aceita tudo, onde nós cristãos andamos de mãos dadas com o mundo. Devemos tomar cuidado, pois entre o cristão e o mundo não deve haver qualquer tipo de amizade. O mundo é inimigo de Deus. O mundo não aceita os princípios de Deus. Agora observe o que o texto continua dizendo ainda nesse primeiro ponto. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: olha só o que Deus diz: arrependi-me de haver estabelecido Saul como rei, pois ele virou as costas para não me seguir. Assim muitas pessoas têm virado as costas para Deus, pessoas que até um dia estavam na casa de Deus, ungidos pelo Senhor. Saul foi ungido por Deus, mas Saul virou as costas para Deus e não tem cumprido os mandamentos de Deus. E Deus diz: arrependo-me de haver estabelecido Saul como rei. Essa palavra aqui é Deus falando de forma humana. É Deus atribuindo assim de forma humana, porque tem um texto que diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas aqui Deus está usando uma linguagem humana. É como se Deus tivesse um pesar. É como se Deus tivesse um pesar no seu coração por ter escolhido Saul. É como se Deus tivesse sentido uma tristeza pela desobediência de Saul. Assim Deus fica triste por nós obedecemos a Ele da forma que Ele esperava. E já indo para o segundo ponto, Saul, ele foi rejeitado por Deus. Nós vimos porque ele não cumpriu a ordem, ele não executou os inimigos. Mas o segundo ponto é que Saul não reconheceu o seu pecado. Observe que no versículo 13 ele vai dizer: e Samuel veio até Saul e lhe disse, e Samuel veio até Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, eu cumpri o mandamento do Senhor. O que Saul está falando aqui? Coisa mais nada a ver. Olha
Samuel veio até Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, eu cumpri o mandamento do Senhor. Como assim? Como que Saul obedeceu a Deus? E Samuel disse: o que então significa este balido das ovelhas em meus ouvidos e o mugido dos bois que ouço? E Saul disse: eles trouxeram dos amalequitas, pois o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus. Aqui Saul já não adora mais o mesmo Deus de Samuel. Ele fala teu Deus, ele não fala meu Deus. E o restante de nós destruímos por completo. Então, o primeiro versículo ou melhor, o segundo ponto é: Saul não reconhece o seu pecado. O problema da obediência parcial é esse, que ele deixa eu e você cegos para o pecado. Por uma obediência parcial, uma obediência maquiada, uma obediência aparente, nós achamos que não cometemos pecado ao obedecer a Deus de forma incompleta. Saul, como um religioso, ele estava aqui dessa forma. É como se um pai desse uma ordem para um filho e falasse: filho, faz isso e isso para mim até tal hora. E o filho: tá bom, pai, eu vou fazer. Só que chegasse lá, o filho fizesse as coisas de qualquer jeito. E quando o pai chega e pergunta: filho, você fez aquilo que eu te mandei? E o filho vai dizer: sim, pai, eu fiz. Mas o pai vai dizer: não, você não fez da forma que eu te falei. De que forma foi essa que você fez? Assim é eu e você com Deus. Muitas vezes a gente fala: Senhor, eu estou indo para a igreja, eu estou obedecendo a sua palavra, eu estou indo para a igreja todo domingo, eu estou obedecendo, Senhor. Tá, você está obedecendo de forma plena ou de forma parcial? Ah, Senhor, mas o Senhor sabe, né, como é que é a minha vida. Na minha vida financeira eu estou devolvendo meu dízimo, eu estou devolvendo minha oferta. Tá, mas e os 90%? De que forma você está administrando? Você está vivendo de qualquer jeito ou você está... Como é que está? Ah, Senhor, mas o Senhor sabe, né? Na correria eu não tenho muito tempo, então eu não estou separando um momento de oração, de leitura da palavra. Então você percebe que, se nós formos observar os pormenores, nós iremos nos encontrar no mesmo estado de Saul com relação à obediência parcial, porque muitas vezes achamos que estamos fazendo alguns favores para Deus, achando que estamos obedecendo a Deus. Não, somos os crentes mais santos. Não, existe muita coisa em nossa vida que precisa ser revista. Precisamos rever a nossa vida diante de Deus. Precisamos rever o estado do nosso coração, porque a religiosidade também é pecado. Parece uma ironia, mas religiosidade também é pecado. Servir a Deus por aparência é pecado. As pessoas que Jesus mais confrontou quando ele veio à terra foram os religiosos, os fariseus, aqueles que achavam que não tinham pecado, assim como Saul. Não, eu cumpri a vontade do Senhor, eu fui lá e executei os amalequitas. Mas Samuel pergunta: que balido de ovelhas é esse? O seu pecado vai te denunciar. O seu pecado, ele vai berrar. O seu pecado vai fazer algum barulho diante de Deus que vai te denunciar. Samuel pergunta: que balido de ovelhas é esse em meus ouvidos? Que mugido de bois é esse que eu ouço? E agora, Saul obedeceu ou não obedeceu? Ele poupou as vaquinhas gordinhas, bonitinhas.
pecado está lá mugindo. Nosso pecado está lá berrando. Diante de Deus, e nós estamos lá. O seu pecado, ele vai deixar vestígios até você. O seu pecado vai te achar. Saul tentou esconder os boizinhos, gordinhos. Não tem como esconder. É como se Saul falasse assim dos bois: Samuel está aqui. Boa, vaca. Assim somos nós muitas vezes. Pecado, cala a boca. Estou tentando esconder. Esconde. Assim somos nós. Fazemos alguma coisa errada, jogamos debaixo do tapete. O terceiro ponto, o que fez com que Deus rejeitasse Saul? Saul jogou a culpa no povo. Saul não assumiu a responsabilidade. Observe o versículo 17. E Samuel disse: quando tu eras pequeno à tua própria vista, não foste tu cabeça das tribos de Israel, e te ungiu o Senhor rei sobre Israel? E o Senhor te enviou em uma viagem e disse: vai e destrói por completo os pecadores, os amalequitas, e luta contra eles até que sejam consumidos. E Samuel mais uma vez pergunta: por que então não obedeceste à voz do Senhor, mas voaste sobre o despojo e fizeste o mal à vista do Senhor? Samuel está dando uma chance para Saul reconhecer o pecado dele, mas Saul está difícil. O que Saul responde? Sim, versículo 20: eu obedeci à voz do Senhor. Mas gente, como é que ele obedeceu? E segui pelo caminho que o Senhor me enviou, e trouxe Agag, o rei de Amaleque, e destruí por completo os amalequitas. Olha o que ele faz. Porém, versículo 21, o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o principal das coisas que deveriam ter sido destruídas por completo, para sacrificar ao Senhor teu Deus. Mais uma vez ele fala: Senhor teu Deus, em Gilgal. Samuel confronta Saul. Saul faz saída pela direita: vou jogar a culpa no povo. Mas quem era o líder de Israel? Era o povo ou era Saul? Como é que Saul está falando que obedeceu a Deus? Como? Ele ainda joga a culpa nas pessoas. Esse problema de não assumir a responsabilidade pessoal, isso é velho, isso vem desde o Éden, isso está enraizado dentro de mim e de você. Quando eu e você fazemos algo errado, se a situação da pandemia está mais difícil ainda, é por culpa dos políticos que desviaram dinheiro. A operação Covidão que diga, né? Covidão, tanto de gente que foi preso, está sendo investigado por desviar verbas públicas. Mas as pessoas sempre colocam a culpa, é culpa da autoridade, é culpa do fulano de tal, é culpa do pastor, é culpa do... Se minha vida está desse jeito, é culpa do fulano, é culpa do ciclano. Saul jogou a culpa no povo, fácil. De que forma você lida com a culpa? Jogando sobre alguém. O jardim do Éden foi da mesma forma. Quando Deus perguntou para Adão: o que foi que você fez, meu amigo? Foi é culpa dessa mulher que o Senhor me deu. O Senhor escolheu essa mulher para mim. Nem tinha pedido. O Senhor escolheu ela e me deu. Se o Senhor tivesse perguntado para mim de que forma que eu queria ela, eu tinha falado. Mas não, a culpa é dessa mulher que o Senhor me deu. Deus chegou em Eva e falou: Eva, confessa para mim, Eva, o que foi que aconteceu? A culpa é da cobra. A cobra me enganou. A culpa é do diabo. Tem uns crentes que falam: a culpa é do diabo. Pastor, estou sendo perseguido lá no meu serviço e a culpa é do diabo. Mas no serviço ele não obedece o patrão, chega atrasado, faz as coisas de qualquer jeito, e o patrão
perseguindo, é um levante do inimigo. Será que tudo é levante do inimigo? É muito fácil jogar culpa nos políticos, no diabo, é muito fácil jogar culpa em Deus. Mas e a nossa responsabilidade? Será que temos assumido a nossa responsabilidade? Saul culpou as pessoas. E ainda mais, Saul disse que eles tinham poupado para oferecerem sacrifício a Deus. Como assim? Como é que eu vou oferecer o benefício do pecado para Deus? Quarto e último ponto. Porque Deus rejeitou Saul? Porque Saul buscava a sua própria honra. Observe o versículo 24. Vamos voltar no 22. E Samuel disse: tem o Senhor deleite maior nas ofertas queimadas e sacrifício do que na obediência à voz do Senhor? Ao invés de sacrifício, Samuel está dizendo: Deus prefere que a pessoa obedeça. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o sujeitar-se do que a gordura de carneiros, pois a rebelião, a rebeldia, é como o pecado de feitiçaria. Uma pessoa rebelde, ela é feiticeira diante de Deus. E a obstinação, conforme algumas traduções, aqui em James traduziu como teimosia. O que é a teimosia? É a pessoa saber que aquilo é pecado e ela está no pecado. A teimosia é como a iniquidade de idolatria. Uma pessoa que permanece no pecado, o Deus dela é o pecado. Ela idolatra o pecado porque ela se satisfaz no pecado. O pecado é aquilo que a preenche, aquilo que ela se completa e ela se torna um com o pecado. Mas Samuel diz: como rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti como rei. E Saul disse: pequei. Depois de quantos versículos? Depois de 24 versículos, Saul vai dizer: pequei. Pois transgredi o mandamento do Senhor e as suas palavras, porque eu temi o povo. Mais uma vez Saul tentando se justificar. Agora, portanto, rogo-te, perdoes o meu pecado e voltes novamente comigo, para que eu possa adorar o Senhor. Ó Saul aqui, querendo buscar honra própria. E no versículo 30 ele fala novamente: eu pequei, contudo, honra-me agora. Existe um perigo em eu e você, ao invés de procurarmos a honra e a glória de Jesus, nós procurarmos a honra do nosso nome. Ao invés de nós queremos que o nome de Jesus seja engrandecido, nós queremos que o nosso nome seja grande. Saul, se você for olhar, ele era um homem muito bonito. Em Israel fala que acima dos ombros ele era o maior. Saul tinha 2 metros, mais de 2 metros de altura, tudo indica. Ele era um homem que tinha todas as características exteriores para ser uma pessoa que você olha assim e fala: nossa, esse tinha que ser o rei de Israel. A aparência exterior de Saul, Saul era belo, mas interiormente Saul era feio. Assim, tem pessoas que você olha para ela por fora, ela é um anjo, mas por dentro ela é um demônio. Da mesma forma, existem pessoas que você olha e você vê: nossa, essa pessoa não tem nada de atraente, vamos dizer assim, de bonito, mas por dentro essa pessoa é um anjo. Então observe que Saul, ele procurava a honra própria. Nós devemos tomar cuidado com a honra própria a nós, não buscar a honra do Senhor. Então nós vimos que
Obediência parcial e desobediência são a mesma coisa. Nós vimos os quatro motivos por que Deus rejeitou Saul. O primeiro motivo foi porque ele poupou o inimigo, ele se tornou amigo dos inimigos de Deus. Segundo ponto, Saul não reconheceu seu pecado. Terceiro ponto, Saul jogou a culpa do povo. E quarto e último ponto, Saul buscou a sua própria honra. Então, mediante todos esses versículos que nós meditamos nessa noite, faça uma autoavaliação na sua vida e veja como você está diante de Deus. Que Deus possa te direcionar, que você venha crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus. Amém? Desejo que Deus te dê uma semana abençoada, tá? Que os planos de Deus vão se cumprir na sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Então está encerrado. Deus abençoe cada um de vocês.